Olá, tudo bem? Agora são 9h03 e estamos no ar com o Sala Debate desta terça-feira, dia 18 de novembro de 2014. Bom, uma enquete publicada no site da Câmara dos Deputados em fevereiro sobre o conceito de família continua gerando polêmica com a pergunta: você concorda com a definição de família como núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher? A enquete surgiu a partir do projeto de lei 6.583 de 2013 do deputado Anderson Ferreira, do Partido Republicano de Pernambuco, que cria o Estatuto da Família. A enquete já recebeu mais de 4.200.000 votos. A pergunta não tem gerado discussão apenas no site da Câmara. Movimentos e organizações contra e a favor da nova proposta estão se mobilizando nas redes sociais à procura de mais votos. Esses grupos acreditam que o resultado da enquete pode ser utilizado como argumento para fazer o projeto de lei avançar ou não. Se aprovado, o Estatuto da Família seguirá na contramão de decisões jurídicas a favor de diferentes configurações familiares tomadas com base na Constituição Federal e no Código Civil. No entanto, mesmo previstas em lei, na prática, essas novas formações enfrentam resistência de setores da sociedade com diferentes pontos de vista a respeito do assunto. E para esse debate, a gente convidou o Paulo Fernando Costa, vice-presidente da Associação Nacional Pró Vida e Pró Família, e Rodrigo da Cunha Pereira, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito da Família. E você em casa, claro, também pode participar. Você concorda que família é um núcleo formado pela união entre um homem e uma mulher? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Você pode participar pelas nossas redes sociais, o Twitter e o Facebook. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Obrigada pela presença. Larissa. Eu queria começar o nosso programa mostrando uma matéria que a gente preparou que traz mais detalhes aí sobre o Estatuto da Família e sobre essa polêmica gerada em torno desse assunto. Vamos ver. O projeto de lei federal 6.583, de autoria do deputado Anderson Ferreira, do Partido Republicano de Pernambuco, que cria o Estatuto da Família, define família como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O Estatuto da Família está sendo analisado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados e surge em oposição ao Estatuto das Famílias, de autoria da senadora Lídice da Mata, do Partido Socialista Brasileiro da Bahia. Pelo Estatuto das Famílias, o direito à família é direito fundamental de todos. O parentesco resulta da consanguinidade, da socioafetividade e da afinidade. Os arranjos familiares não decorrem apenas do casamento e a relação homoafetiva é reconhecida como entidade familiar. As polêmicas em torno das definições de entidade familiar estão gerando discussões em diversas redes sociais. Para os que apoiam o Estatuto da Família, o núcleo familiar vem sofrendo com as rápidas mudanças da sociedade e, por isso, é preciso a criação de políticas públicas efetivas voltadas para a valorização da família. Os que são contra afirmam que o Estatuto da Família não reflete a realidade da população brasileira e fere os princípios básicos da Constituição, como o da dignidade humana e o da não discriminação. Que questões estão envolvidas nessa polêmica? Como as novas práticas sociais podem interferir nas decisões jurídicas? Bom, a gente terminou essa matéria com duas perguntas aí instigantes, né, sobre o tema. E eu queria começar com uma delas, né? Que questões estão envolvidas aí nessa polêmica, né? Como a gente está acompanhando e como a gente viu na matéria, tem gerado uma mobilização nas redes sociais e a enquete, ela varia muito, né? Uma hora o sim ganha, outra hora o não ganha. Na opinião de vocês, que questões estão envolvidas aí? São questões morais? Sim, eu acho que basicamente questões morais, porque se nós olharmos o que tem aí no centro é o que é família, ou seja, o conceito de família, né? E o conceito de família nós devemos buscar na antropologia e na psicanálise, que já nos disse há muito tempo que família não é um fato da natureza, é um fato da cultura e, portanto, como um fato da cultura, ela sofre variações, né? Por isso ela transcende a sua própria historicidade e, se ela é um fato da cultura, ela pode ter diversas representações sociais. Todo mundo quer ter uma família, a família é mais do que um núcleo fundamental, ela é fundante do sujeito. Agora,
ela pode variar em torno, de acordo com a cultura, né? Então, o conceito de família é muito importante de ser discutido e esse conceito que esse o Estatuto da Família propõe para a família é um conceito estigmatizante, é um conceito que exclui uma determinada categoria da população. Queria saber, Paulo, na sua opinião, essa é uma questão moral, essa polêmica que está gerando em torno aí do Estatuto da Família e do Estatuto das Famílias? Na verdade, o projeto do deputado Anderson Ferreira, ele não traz nenhuma novidade naquilo que já está assegurado na Constituição. Desde 1988, no artigo 226, traz o conceito de família entre um homem e uma mulher. Então, nesse aspecto, o projeto, o Estatuto da Família, no singular, visa apenas assegurar políticas públicas afirmativas para a valorização da família. Em hora nenhuma, o texto do deputado trata desses chamados arranjos familiares. Agora, por que vocês discordam dos conceitos de família presentes nos estatutos, né? Rodrigo, por que você discorda do conceito do Estatuto da Família? E Paulo, vice-versa, por que vocês discordam do conceito de família previsto no Estatuto das Famílias? Eu acho que a diferença básica está exatamente nisso. Dois homens podem constituir uma família, ou duas mulheres podem constituir uma família. Acho que o básico está aí. Mas há outros também, mas na essência é isso, né? Não, como eu disse, família é um fato da cultura, ela pode sofrer variações. Não há porquê isso poder se constituir uma família entre pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, a adoção, né? Porque a adoção ela é um fato milenar e ela existe exatamente porque a família, segundo a psicanálise, é uma estrutura psíquica, uma estruturação psíquica onde cada membro ocupa um lugar, uma função, e disso tanto faz. Tanto é que tem famílias que, às vezes, a mãe faz a função de pai e o pai faz função de mãe, ou seja, são funções exercidas, né? E tem uma realidade gritante aí, quer queiramos ou não, gostemos ou não, isto é uma realidade. E o que nós não podemos mais é excluir determinadas categorias, né? Basta lembrar que até 1988 os filhos havidos fora do casamento, em nome desta moral, eram excluídos, né? Expropriava-se cidadanias. O que nós temos é que parar de expropriar cidadanias. Essas pessoas têm direito a um lugar ao sol. Paulo, por que você participou até da redação, né, do Estatuto da Família, por que vocês discordam desse conceito de família presente aí no Estatuto das Famílias? Na verdade, o Estatuto das Famílias, no plural, há dois projetos. Um na Câmara, do deputado Sérgio Barradas, que foi aprovado numa comissão especial e está em grau de recurso no plenário da Câmara. E, exatamente igual, o mesmo teor, no Senado Federal, de autoria da senadora Lídice da Mata. Então, na verdade, nós discordamos, né, do conceito de família. Na verdade, quando dois homens ou duas mulheres têm um determinado envolvimento, não se trata de casal, trata-se de pares. E, obviamente, nós temos legislação no Código Civil para assegurar determinados benefícios ou assegurar questões patrimoniais. Não precisa de um estatuto para isso. E no Estatuto da Família, no singular, em hora nenhuma, tanto no texto quanto na justificativa, faz qualquer referência a pessoas que vivenciam ou que praticam a homossexualidade ou a bissexualidade. Ou seja, o projeto visa apenas assegurar políticas públicas para a valorização da família, como está na Constituição. A gente daqui a pouco vai falar sobre outros aspectos presentes aí nos dois estatutos, mas eu queria chamar dois convidados para a nossa conversa que vão participar com a gente pela internet. É o Paulo e Edilamar Guterres, aqui do Rio de Janeiro. Eles são casados há 22 anos e têm 3 filhos. Paulo e Edilamar, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Vocês estão acompanhando essa polêmica que tem sido gerada aí sobre o Estatuto da Família? Vocês participaram da votação na enquete? Eu tenho acompanhado, participei da votação na enquete e eu fui a favor do Estatuto da Família como ele é apresentado hoje. Quer dizer, vocês votaram no sim, né? Vocês concordam com essa Sim. definição, então, que família é um núcleo gerado aí, formado por um homem e uma mulher? Isso, exatamente. Por que vocês discordam, então, de que outros núcleos familiares e arranjos familiares, na opinião de vocês, não podem ser considerados famílias? Eu queria saber a opinião de vocês. A própria pergunta já traz um pouco da resposta. Um arranjo não pode ser uma família, entendeu? Só aí você já traz um pouco da resposta. Quer dizer, se qualquer arranjo
for definido como família, a gente parte do princípio que qualquer coisa deixa de ser família também. Então você perde um pouco da referência do que é o conceito de família como é apresentado aí. O conceito de família, apesar de ser tradicional, né, ele traz um viés conservador, mas é isso mesmo, é conservar princípios e não transformar o que aparentemente é uma exceção em regra também. E se a gente, por um acaso, substituísse a palavra, então, arranjo, né, por outras formações familiares, outros casais, vocês são a favor de, por exemplo, vocês teriam a mesma opinião se a gente fizesse essa mudança da palavra? A questão só é a palavra, é a definição. É você pegar vários grupos, que seriam várias tribos, e colocar todas elas dentro de um mesmo conceito. Quer dizer, você cria uma generalização que faz com que as referências se percam. Quer dizer, hoje nós estamos discutindo a questão homossexual, mas daqui a 10, 20 anos, se nós continuarmos por essa linha, a gente vai estar discutindo as famílias formadas por seres humanos e animais. Até porque, por que não? É um arranjo familiar. Essas referências que você coloca, Paulo, são essas outras formações, são essas, como você colocou agora, a gente está discutindo aí a questão homoafetiva, mas a gente tem outros casos também que são discutidos, né? Por exemplo, pais solteiros que podem adotar crianças, mães solteiras que também podem adotar. São essas referências ao qual você fala? Aí no caso você foge um pouco, mas é mais ou menos um arranjo. Um homem que adota uma criança sozinho, ele aparentemente está tentando formar uma família, mas ela é incompleta. Falta uma outra parte. É um tripé que sustenta a família. E o tripé de sustentação de uma família, dentro de um conceito de família conservador, é o homem, a mulher e o filho, que é a geração, o resultado dessa união. No caso, por exemplo, a gente quer ampliar a discussão, né? Não só nas relações homoafetivas, mas, por exemplo, pai solteiro, né? Um pai viúvo, isso a gente já não consideraria mais família? Bom, sim, o que acontece, né? Formar uma família, a gente entende que tem que ter a figura masculina, a figura feminina, né, onde vai ter ali a perpetuação da sua espécie, vamos dizer assim, e você ali vai formar uma família com seus conceitos, você vai ali formar um cidadão, e quando você é um pai solteiro, você vai ter dificuldades, porque vai haver questões que um homem não vai saber lidar, assim como uma mulher não vai saber lidar com questões masculinas. E achar que você pode ficar no lugar de ambos é muito, vamos dizer, achar que você é super poderoso. Se uma família é constituída de um homem ou de uma mulher, para que eles tenham filhos e formem uma família, quando falta alguém, vamos supor, a família está formada e alguém morreu, ficou viúvo, essa família não vai ser mais chamada de família? Será, mas vai ter dificuldades de formação, vai se procurar ajuda. Então, né, nessa hora é que a gente diz que vai haver uma deficiência na formação desse cidadão por essa família estar incompleta. Seja homossexual ou não, um solteiro ou uma solteira, adotar uma criança, você está correndo um risco de você estar dando a ela pela metade. Edilamar e Paulo, eu vou pedir para vocês ficarem com a gente ainda na linha, que eu vou trazer a conversa aqui para o estúdio. A opinião do Paulo e da Edilamar é uma opinião que a gente percebe que acompanha aí os que votam no sim, né? Essa é uma questão que se discute aí na hora de formar, na hora de legislar sobre essa questão familiar. Essa posição é uma posição comum? Vocês percebem isso aí no dia a dia do trabalho de vocês, das instituições de vocês? Sim. Essas concepções são concepções morais particulares, né? E o grande problema disso é querer impor esta moral particular
a uma, digamos, uma minoria, né? E as minorias, elas devem exatamente serem protegidas, né? Como a questão das mulheres, por que tem leis especiais da Lei Maria da Penha, porque são sujeitos mais vulneráveis. Então, essas minorias, elas têm uma proteção especial, devem receber uma proteção especial. Por isso, não é justo que a maioria decida sobre essa minoria. Isso é um erro histórico que nós, do direito, não podemos permitir que isso se repita. O direito não vive sem história. A história do direito de família é uma história de exclusões. Filhos havidos fora do casamento, era essa moral hipócrita, né, que dizia assim, olha, esses filhos existem, mas vamos fazer de conta que eles não existem, são ilegítimos, condenados à invisibilidade jurídica, social. Quer dizer, será que nós podemos continuar repetindo essa moral hipócrita ou essa moral particularizada? Nós devemos respeitar essas pessoas que querem isso, mas elas não podem querer impor a outras pessoas essa sua concepção particularizada de família. Paulo, na sua opinião, assim, esse conceito é um conceito que realmente tem sido imposto? Como é que você vê aí a opinião do Paulo e da Edlamar? Na verdade, vamos estabelecer uma honestidade intelectual. O projeto, o Estatuto da Família, em hora nenhuma prevê qualquer forma de discriminação. Inclusive prevê o respeito à família monoparental, ou seja, um homem solteiro, uma mulher solteira, divorciados, um viúvo, uma viúva e também com filhos ou sem filhos, ou até mesmo adotados. Então, o projeto não faz discriminação nenhuma. Em outro lugar, deve-se respeitar a tradição e a cultura. E no aspecto democrático, a minoria discute, mas é sempre a maioria que decide. E a ampla parcela dos parlamentares lá em Brasília são contrários a essas outras formas de arranjos familiares. Agora, pelo Estatuto, por exemplo, a união homoafetiva, ela é considerada família? Não, né? A união homoafetiva, ela sai aí desse espectro que o senhor citou. Na verdade, o projeto nem trata desse assunto. Por quê? Porque o projeto visa disciplinar o que está já previsto na Constituição, no artigo 226, em que lá fala tacitamente a questão do casamento entre homem e mulher. Pois é, Paulo, mas vamos ver, por falar em lealdade intelectual, esse projeto foi feito exatamente para excluir essas minorias, né? Família é homem e mulher, quer dizer, essas outras não estão. É uma maneira de contornar essa situação que contraria essas pessoas. Você não acha que é isso? Não foi por isso? Se quiserem fazê-lo, que apresente uma proposta de emenda à Constituição e mude a Constituição. E o deputado João Willis nem conseguiu o número necessário de assinaturas para apresentar esta emenda à Constituição. Mas a Suprema... São 171 deputados. Os deputados não são favoráveis a essa mudança. Mas nós temos aí na legislação, né, moderna alguns casos que já temos aí só em 2013, por exemplo, mais de 1.000 uniões estáveis de casais homossexuais foram transformadas em casamento civil, né? Não seria a gente estar indo em contra aí a jurisprudência atual, né? O direito não estaria acompanhando aí a mudança da sociedade? Data vênia os senhores ministros do Supremo, isso foi feito a arrepio do que está na Constituição. Tanto a decisão do Supremo quanto a resolução do Conselho Nacional de Justiça não seguiu o que está previsto na Constituição. Certo. Nós respeitamos a discricionariedade do juiz, mas não concordamos porque achamos que isso contraria o ordenamento jurídico nacional. Rodrigo, tem uma das críticas que a gente falou agora de críticas em relação ao Estatuto da Família, em relação ao Estatuto das Famílias, que defendem aí os que são contra, dizem que o Estatuto das Famílias defendem aí os filhos fora do casamento. Muitos dizem até que filhos gerados aí de relações desleais, né? Essa é uma crítica... Sim, a crítica, tem sido feito críticas a esse estatuto que também estão induzindo a erro a população. Estão dizendo que esse Estatuto das Famílias, ele tem pregado a poligamia. Isso não é verdade, né? O que nós estamos fazendo no Estatuto das Famílias é exatamente responsabilizando. Tem homens que têm 2 famílias. Olha, não atribuir responsabilidade para essa segunda família seria exatamente incentivar a poligamia. Olha, não acontece nada com você, você pode ter 2, 3, você não vai dividir o patrimônio. Então, isso sim é incentivar a poligamia. É preciso pensar sobre isso, né? E a outra coisa é que estão dizendo também que nós estamos falando da paternidade socioafetiva e que essa paternidade socioafetiva, que agora qualquer padrasto vai virar pai, isso está virando um horror e não é nada disso, né? O que nós estamos fazendo é traduzindo esse grande valor jurídico que é o afeto numa tradição milenar. A família de Nazaré, Jesus, Maria e José, foi a primeira família socioafetiva. José não era pai de Jesus,
pai biológico, no entanto, ele foi o pai afetivo, ele foi a primeira família socioafetiva. Nós só estamos querendo dizer isso juridicamente hoje. Né? Eu vou chamar de novo para a nossa conversa o Paulo Edlamar. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Para a gente finalizar, que questões envolvem aí essa discussão, né, essa mobilização, na opinião de vocês, para a gente encerrar a nossa conversa? Olha, eu acho que a questão principal é a que foi colocada anteriormente, é você definir o que para a sociedade brasileira é uma célula familiar, ou seja, o princípio básico da sociedade. O que forma a nossa sociedade? A nossa sociedade é formada pelo quê? Então, eu acho que essa é a grande questão que deve ser discutida e que deve ser pautada dentro do debate. Eu acredito que a gente nunca deve rezar a exceção virar regra. Eu acho que a regra tem que sempre que prevalecer. E nós não devemos mudar as regras em função das exceções. Então, eu acho que basicamente é isso. É pautar o quê? Qual é a formação, como que a sociedade brasileira pensa na sua formação? Quais células, quais núcleos? O que a gente pode chamar de família realmente? O que constitui a sociedade? É a união de duas pessoas do mesmo sexo adotando um filho? Ou é a união de casais heterossexuais que geram novos cidadãos? Para a gente finalizar, Paulo Edlamar, essa opinião muitas vezes não pode estimular a intolerância, e como é que vocês discutem esse assunto aí dentro do núcleo familiar de vocês? Olha, dentro do núcleo é um debate sempre bem intenso. Eu tenho uma filha de 22 anos e um filho de 19. Então, existe muita controvérsia. Sempre o apelo afetivo, ele tem uma comoção muito forte. Então, se nós pensarmos sempre na afetividade, a questão afetiva, vai descambar para aquilo que eu falei, que muitas vezes não é muito bem visto. Qual é a controvérsia em relação aos filhos? Eles pensam diferente, né? Eles acreditam que qualquer tipo de conjunção pode se formar uma família, qualquer tipo de arranjo. Você pode ter uma família, você com o seu gato. Você e o seu gato pode ser uma família. Por que não o seu gato pode ser o seu herdeiro e receber sua pensão? A discussão ela vai descambando para isso, ela vai perdendo um sentido. Então, o sentido da referência é que vai se perdendo. Foi o que eu falei. Hoje nós estamos discutindo um assunto que é homoafetivo. A princípio, o foco é homoafetivo. Mas daqui a 20, 30 anos, não vai ser mais homoafetivo. Qualquer tipo de arranjo vai poder ser chamado de família. Então, às vezes, perder a referência tira a gente do rumo, tira a gente do caminho. É como você está navegando num navio e você perdeu o horizonte. Qualquer coisa é horizonte. Então, o barco vai para qualquer lugar. É mais ou menos nesse sentido. Então, o que se tem que se pensar é que sociedade que nós queremos. Para daqui a 20, 30, 50 anos, 100 anos. Como é que vai estar o país? Como é que vai estar a sociedade? Os netos, os bisnetos? Como é que vai estar formada a sociedade brasileira? Com base em quê? Paulo Edlamar, eu queria agradecer a participação de vocês no Sala Debate, viu? Obrigada aí por expor as suas opiniões e participar com a gente, viu? Uma boa noite. Boa noite. A gente percebe aí que tem uma questão de gerações também, né? Você vê, o Paulo e o Edlamar conversam sobre isso em casa e os próprios filhos têm uma opinião contrária dos pais, né? Isso acontece, assim, a questão da geração também, a discussão varia, né? As opiniões variam, né? Nas diferentes idades, nas gerações, por exemplo, isso deve gerar uma discussão na casa deles, né? Sim, eu acho que as gerações mais novas, elas têm um outro olhar sobre isso e veem a família talvez com muito mais liberdade, autenticidade, no sentido de que isso, o que interessa da família é que tem ali respeito, dignidade, responsabilidade, solidariedade, é isso que interessa para formar um sujeito, né? O que é que faz uma pessoa feliz? É somente no núcleo familiar, mas não é nesse núcleo
das propagandas de núcleo familiar, das propagandas de margarina, essa família ideal, ai que bom, todos gostariam de ter uma família dessa, mas essa não é a família, é apenas o ideal, né? A família verdadeira é a família possível, né, de cada um. Paulo, essas discussões, né, são saudáveis no núcleo familiar, mesmo de opiniões opostas, né, e tão diferentes como os filhos do Paulo e da Edlamar têm em relação à opinião dos pais sobre esse assunto? É interessante, mas dizer que um novo olhar não significa necessariamente que seja o mais correto, mais justo e verdadeiro. E só para fazer uma ressalva ao comentário do colega, a questão da Sagrada Família, ali havia o respeito e a fidelidade. São José foi escolhido para ser o pai nutrício de Jesus, para ser o pai adotivo de Jesus. Então, voltando ao tópico anterior, em relação à bigamia, nós temos um Código Penal que prevê como um delito e nós temos as questões civis, que se tiver uma relação extraconjugal, aquela mulher então pode acionar a justiça para a questão da ação de alimentos, para a questão do reconhecimento da paternidade, independentemente do texto do Estatuto das Famílias. A gente tem já muitas participações aqui pelas redes sociais, eu queria ler algumas antes da gente chamar o intervalo. O Giovanni Barbosa diz o seguinte: família é homem e mulher, um homem e outro homem não conseguem constituir família, e muito menos duas mulheres. A gente tem aqui também uma pergunta que eu acho que a gente pode deixar para o início do próximo bloco, que é a seguinte, do Anderson Ramírez. Ele diz o seguinte: qual é o peso que o pensamento de diferentes correntes impõe ao projeto que sobrepõe a discussão na sociedade civil, né? A gente percebe que tem bancadas religiosas, né, que estão discutindo esse assunto também. Eu queria deixar essa pergunta para a gente começar o próximo bloco. Eu vou chamar um intervalo rápido e a gente volta já já.